iniciamos a nossa gravação e, por coincidência, foi na hora que a Marluce entrou, mas ela caiu, ela volta acho que daqui a pouquinho. Pessoal, nesse texto de Freud, terceira lição, é interessante porque ele não fala de um tema, xiste, ele não fala de outro tema, sonho. Ele começa assim, ele diz assim, bem no início da terceira lição, diz, senhoras e senhores, nem sempre é fácil dizer a verdade, mormente quando é mister ser conciso. E por isso vejo-me obrigado a corrigir uma inexatidão que cometi na última conferência. Então ele começa fazendo uma correção. Nessa correção ele diz assim, olha, eu tinha contado para vocês que o hipnotismo foi abandonado. E do hipnotismo, eu percebi os limites do hipnotismo. E nós descobrimos que bastava, então, que nós usássemos um método que não deixa de ser sugestivo. Hipnose, que eu tocava a testa do paciente e dizia assim, você lembra? E o paciente lembrava. Então, assim, no último encontro, na última aula, na última lição do Freud, ele tinha dito isso. A hipnose deixava de fazer efeito, então ele diz assim, hipnose é boa? É boa. Começou com Freud? Não, Freud aprendeu sobre hipnose. Começou com Breuer. E ele diz assim, que a hipnose tinha limite. Por quê? Porque muitas vezes o hipnólogo não é um bom hipnólogo, ou muitas vezes o paciente não quer ser hipnotizado. E tinha um paciente que, quando a gente trabalhava um pouquinho de conceito de hipnose, ele dormia. E eu ainda era muito amador na hipnose, e eu achava que legal, olha, levei ele a um relacionamento tão bom que ele chegou a dormir. Depois eu, estudando sobre hipnose, descobri que quando a pessoa dorme é porque ela não quer ser hipnotizada. É um processo de resistência. Aí, por exemplo, a pessoa, nossa, a hipnose é tão boa. Eu fui numa sessão, o terapeuta foi tão bom que eu dormi na sessão. Aí depois eu aprendi que é exatamente isso que não pode acontecer. Porque se o paciente dormiu, ele te disse assim, para, não quero mais tocar nesse problema. Então, quando se hipnotiza uma pessoa e ela dorme, ela disse assim, não quero ser hipnotizado. Aí, porque a hipnose é exatamente o preâmbulo, eu nem estou dormindo, nem estou acordado. Eu estou extremamente concentrado na sua fala. Isso é hipnose. E Freud percebe isso. E quando ele percebe isso, através da experiência com Breuer, aí ele teorizou que o paciente, por conta da construção com a hipnose, ele teorizou que o paciente sabia dos próprios problemas, mas não sabia que sabia. Grave essa frase, porque ela é bem emblemática para a psicanálise. Ele sabia, mas não sabia que sabia. Mas como é que alguém sabe sem saber que sabe? Essa é a discussão da psicanálise, de que nós não somos unos, que a angústia só existe porque nós não admitimos e não compreendemos alguém que tem capacidade de pedir, exigir, fazer tudo que eu não quero. Olha, como é que eu quero aquilo que eu não quero? Percebe? O Freud está construindo uma teoria para apresentar isso. E ele diz assim, que ele chegava para o paciente e não aceitava a frase do paciente, dizia assim, ele falava assim, mas por que você... Vou brincar com um sintoma, tá? Por que você tem insônia? Aí o paciente falando, não sei. Freud fala assim, você sabe. Tenta imaginar a situação. Eu passei, não, eu não sei, eu vim aqui para resolver. Não, você sabe. Não sei. Aí Freud falava assim, fecha os olhos, tal, aí, na testa, você sabe porque você está... E o paciente falava assim, estou com insônia por causa de tal coisa. Então ele usava essa técnica, ele diz assim, só que a técnica chegou um momento que também parou de funcionar. E aí, como é que faz? É a partir daqui que ele diz, olha, na realidade, só nas primeiras vezes aconteceu que pela simples pressão de minha parte, exatamente o esquecido que buscávamos se apresentasse. Ele diz, no comecinho deu certo. No comecinho eu tocava lá na cabeça do paciente, disse, você sabe, o paciente me contava. Mas depois, de novo, ele começava a ter o problema. Então ele começa a descobrir, e aí vem o primeiro conceito que ele nos traz nessa terceira lição. Ele começa a descobrir que existe uma resistência, essa é a palavra. Tá? Nesse capítulo, ele começa a apresentar para os americanos o que a gente chama na teoria psicanalítica de técnica psicanalítica. Todas as vezes que vocês aprenderem um método de tratar, um jeito de tratar a pessoa, no futuro vocês vão ter essas curiosidades, né? Mas na sessão, o que eu vou fazer? O que eu vou conversar? Eu vou aplicar o teste da árvore, eu vou aplicar eu vou usar a anamnese psicanalítica, como é que funciona, como é que eu vou fazer o diagnóstico, sabe essa parte muito prática? E aí a gente muitas vezes vai usar assim, que técnica eu uso? A psicanálise tem uma técnica específica. A
psicanálise trabalha com o conceito de resistência e transferência. Esses são os conceitos básicos. É a única técnica. Então, a psicanálise, nesse sentido, é muito simplória. A psicanálise é só um método. Qual é o método psicanalítico? O método psicanalítico é da livre associação. É o método de fale-me sobre qualquer coisa, por mais insignificante que seja. Quando você assiste o Método Perigoso, esse filme, o Método Perigoso, assistiram? Você já assistiu esse filme? Sim, eu vi. O Jung, né? Isso, conta a história do Freud, do Jung, o relacionamento dele. Inclusive, no Método Perigoso tem a viagem que ele está fazendo para os Estados Unidos. Não mostra as conferências, as lições dele, mas mostra ele indo para os Estados Unidos, ficando na classe econômica, e o Jung indo para a classe mais a VIP, né? A primeira classe. Então, os dois estão batendo papo, e aí Freud senta-se lá na cadeirinha, junto com um grupão, e Jung vai lá tomar banho de sol do lado da piscina, né? Então, se mostra essa diferença de classe. Mostra o momento em que Freud não quer contar para Jung o próprio sonho. Quem interpreta... Cuidado para quem você conta o seu sonho, né? Quando você conta o seu sonho para alguém, você permite que essa pessoa conheça você melhor do que você mesmo. Só se ele não for psicanalista, né? Mas se for psicanalista, ele tem que ser o seu psicanalista ou colegas de confiança. E aí Freud tem esse cuidado. Quando Jung fala assim, Jung conta um sonho, interpretam juntos, e aí Jung faz a brincadeira. Agora você conta o seu sonho. Freud diz, não vou te contar meu sonho. Você não vai interpretar meu sonho. Então, assim... E aí Freud, nesse texto aqui, ele fala sobre isso, ele fala sobre que o psicanalista só será psicanalista, ele se constrói psicanalista interpretando o próprio sonho. Você fala, mas como? Então eu tenho que ficar pensando no meu sonho. Não, é que interpretar o sonho é fazer análise. E você vai interpretar com o seu analista. E ele vai trazer esse conceito. Então, Freud leva para esse grupo e começa a falar sobre essa experiência dele. Olha, continuava a empregar o método, vinham pensamentos despropositados que não poderiam ser o procurado e que os próprios doentes repeliam como inexatos. É mais ou menos assim. Eu estava falando da técnica psicanalítica, o método da fala, e a técnica é resistência e transferência. É muito simples. Agora, e aquilo que eu vou agregando? Aquilo lá são ferramentas para eu chegar nos mesmos lugares, porque eu sempre vou me defrontar com a resistência. Então, ele diz assim, o processo clínico é exatamente esse. Eu começo a questionar, eu vou no problema que a pessoa me trouxe. Gravem isso. A pessoa me trouxe um problema. Ela vem para terapia. Eu estava com um paciente novato, o do café, que eu comentei agora há pouco, ontem, e aí ele me perguntou, mas como é que funciona a análise? E eu disse, olha, porque eu trabalho com uma suplementação, eu passo triptofano para os meus pacientes, porque eu acho que faz a serotonina, melhora muito, melhora a qualidade de sono. Então eu oriento, olha, eu não sou naturopata, mas assim, da minha experiência de leitura, minha experiência própria com os meus pacientes também, o triptofano traz uma ajuda, passo triptofano, gosto de trabalhar com florais, porque está com um viés diferente. Mas você é terapeuta floral? Já fui, não sou mais, mas reconheço o valor dos florais. Isso é psicanálise? Não é psicanálise, tá? Então, isso não é psicanálise, mas é terapêutico. Expliquei para ele, mas nós vamos na psicanálise, fazer dois focos. Primeiro, aquele que você está me trazendo, depois, aquele que sairá das nossas conversas. Então, a psicanálise que Freud foi percebendo é exatamente isso. Quer dizer, ao conversar com o paciente sobre o ponto que o paciente acha patológico, outros conteúdos virão, o paciente vai devagar. O paciente vai ter lembranças ou falas que não tem nada a ver com o que ele veio trazendo. E Freud fala disso, olha, continuando a empregar o método, que método? O método de tocar na testa, falar assim, me fala o que vem na sua mente. Vinham pensamentos despropositados. Isso me lembra um paciente, gente, que eu estava usando essa técnica para interpretar sonho. Ele pega, a partir de Jung, o método de interpretação de sonhos, e depois ele desenvolve o próprio sobre livre associação. E ele é bem simples. Aqui ele ensina, inclusive, né? Você vai pegar, o pessoal vai te contar o sonho, você vai listar todos os itens que tem no sonho. Sonhei que estava andando pela Avenida Paulista e, de repente, ali eu me encontrei com encontrei com o João, meu amigo, mas engraçado, porque o João estava com um chapéu que pertence ao Chacrinha, aquele chapéu do Chacrinha. Aí você vai anotando, Avenida Paulista, cidade de São Paulo, João,
chapéu, chacrinha, você vai anotando as palavras. Depois você começa a fazer livre associação sobre as palavras. Então, do jeito que Jung falava uma palavra e a pessoa dizia o que viesse na mente, a diferença é que Jung tem uma lista de 100 palavras. Né? Eu vou até mandar para vocês essas palavras que Jung traz. Né? Mas na lista de 100 palavras que Jung coloca, ele começa, até estou com ela aqui, vou só pensar algumas, as primeiras para vocês. Né? A técnica de Jung, assim, a técnica não poderia ser mais simples, a pessoa é presenteada com uma palavra de estímulo, então você dá uma palavra de estímulo, a qual deve responder com o primeiro termo que lhe vier à mente. Entende-se que esses conceitos de estímulo geralmente despertam uma carga emocional específica, então, quando Jung mencionava a palavra, ele observa se a pessoa responde de pronto, demora para responder, se mexe o corpo, se toca na cabeça, que ele anota tudo. É o padrão psicologia. Tá? Então, ele vai observando e lendo as palavras. Por outro lado, o terapeuta também deve ler as respostas físicas, emocionais, que ele irá interpretar depois que o teste terminar com as suas 100 palavras. Então, Jung listou as palavras. Da mesma forma, e apesar desse teste ter mais de um século, a neurociência encontrou evidências para sustentar as premissas. Quais palavras? Então, ele começa lá a lista, que eu vou mandar para vocês em inglês, mas começa lá: cabeça, verde, água, cantar, morrer, longo, navio, pagar, janela, amizade, cozinhar, perguntar, frio, e assim por diante. Né? E aí ele vai, mas ele menciona a palavra, a pessoa, ele vê a reação, menciona a palavra. No filme, acho que o Método Perigoso também tem ele, Jung, fazendo isso com a esposa dele. Né? E aí essa listinha de palavras eu passo para vocês. Bom, isso foi Jung. O que Freud faz? Ele faz isso com sonho. Então ele diz assim, eu pegava o paciente e começava a fazer isso. E ele começava a chegar em lugares que são extremamente importantes, porque ele está dizendo assim, dentro da nossa mente, quando você começa a saltar de um ponto para outro, existe uma linha que junta todos os pontos. As conversas não são desconexas. Então ele vai dizer assim, olha, devo afirmar que às vezes é muito útil ter um pressuposto. Eu tinha em alto conceito o rigor do determinismo dos processos mentais. Pronto. Primeira palavra que nós destacamos por hoje, resistência. Resistência. O que é resistência? O paciente resiste ao tratamento. O paciente diz que quer se tratar, mas se ele queria se tratar de fato, ele cooperaria. O que ele faz? Ele divaga. Só que ele vai dizer, olha, esse texto, essa discussão, não é sobre a teoria da divagação. Então, o paciente muda de assunto. O paciente pede. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim, Orlando, eu tinha um monte de coisa que eu queria falar com você e esqueci tudo. Isso se chama resistência. E é normal isso. Por quê? Porque minha casquinha de pão, o meu superego, ele está ali, ele está contendo, ele está dizendo, opa, não toca nesse assunto porque dói. Então ele te dá. Só que o meu ego, ele gosta de tapear. Lembra? Ele fez um acordo com o ID, ele gosta de tapear, ele precisa vazar esse conteúdo. Então, o que ele faz? Ele disfarça. Pense num agente secreto, num espião, que precisa passar notícia para o país dele. Está lá na Rússia, é um americano, ele precisa passar informações. Então, ele vai arrumar uma forma de encriptar, codificar a mensagem. Então, o que Freud foi percebendo é que o nosso inconsciente consegue vazar aquilo que dele escapa, não é alguém que foi buscar, vazou dele, que incomoda e sai junto com um pacote de coisas que foram reprimidas, mas a casquinha de pão, esse superego diz, não pode, ele não é maduro para escutar isso vai doer muito, então ele codifica, ele vai disfarçado de coisas, ele diz assim, como é que são esses disfarces? Ele vai listar nessa lição três expressões do inconsciente. Então, o tema praticamente é isso, desse aqui. Expressões do inconsciente. Ele vai falar dos xistes, das piadas, do risível, né? Ele vai falar dos sonhos e ele vai falar... me deu um branco aqui do segundo, na verdade. Os sonhos é o terceiro. Dos xistes, dos sonhos e dos lapsos causais, dos atos falhos, né? Das parapraxias.
Então, isso, quando você estuda quando você estuda o texto que a gente vai ler, inclusive, que é Psicopatologia do Cotidiano, ele só fala disso. Quando você estuda as conferências que ele traz na Faculdade de Medicina de Viena, ele discorre em várias conferências sobre isso. E nesse ele fala numa lição, então é bem conciso. É por isso que esse nosso texto, apesar de trazer conteúdo muito maduro, conteúdo que vocês vão estudar, ele é um resumo de toda a psicanálise. Então, nós estamos trazendo, por 5 lições de Freud, o resumo de toda a psicanálise. Então, ele vai dizer assim, essas são expressões do inconsciente. Mas a primeira palavra, resistência. Segunda palavra, muito interessante, que a gente tem que ter muito claro esse conceito aqui, determinismo mental, ou determinismo psíquico. O que é o determinismo psíquico? Isso aqui foi a punhalada, a facada que Freud disse que deu no narcisismo humano. Não no narcisismo da teoria narcísica dele, não. No narcisismo da vaidade humana. Né? Então, separa, é porque a palavra vai ser usada depois, diferente por Freud. Mas esse ser humano que se envaidece, como é que ele se envaidece? Estou no domínio das minhas emoções. Olha, essa frase tão madura, eu sou adulto. Diz assim, você é uma criança, você é montado, você é dirigido, determinado por uma criança que é você mesmo e que está congelada no tempo e que determina o que você vai ou não fazer. As suas decisões são decisões de um menino de 3 anos de idade. Quando você tem que tomar decisões rápidas, é o seu menino de 3 anos que toma a decisão. Então, quem tem um filho ou um conhecido que tem um filho, com 3 aninhos, para pensar. Quando você tem que tomar a decisão de quem você vai amar para a vida toda, quem você vai odiar para a vida toda, que profissão você vai ter, o que você vai fazer, é uma criança de 3 anos que está tomando essa decisão. Então, quando você tem esse verso, nossa, mas eu sou tão imaturo. Não, não é que você é imaturo. É porque nessa fase aconteceram fenômenos da sua história que para a vida toda serão marcadas por isso. Interessante, quando eu estava estudando em psicopedagogia, a questão do amadurecimento neurológico, tem um testinho chamado teste de Bender, que é bem interessante para a gente trabalhar esse tema, e aí a gente começa a estudar a maturidade neurológica. Por exemplo, eu, na minha altura dos meus 55 anos, o máximo que eu amadureci foi até os 12. O meu desenho, isso a gente vê na análise do desenho infantil, o meu desenho, em processo maturacional, ele chega aos 12 anos. Então, por exemplo, um menino de 12 anos faz um desenho, um adulto de 50 anos faz um desenho, eu só chego à idade de 12 anos. Então, assim, quando a gente fala assim, qual é a minha idade mental? Através do desenho, 12 anos. Então, eu sou retardado? Não, é porque aos 12 eu cheguei no ápice. Eu não amadureço, mas eu já atingi. Agora eu vou trazer outros conteúdos. Freud está trazendo exatamente esse conceito, não neurológico, dos 12 anos, mas tem corroboração com a teoria freudiana, de que eu me amadureci até a minha adolescência. Então, as minhas decisões são tomadas no meu Édipo, determinadas, e no meu processo de maturação. É por isso que no nosso próximo grupo de aulas, a gente vai começar a estudar essa estruturação. Como é que se estrutura isso? Como é que eu sou quem eu sou? Por que o meu caráter é desse jeito? Por que algumas pessoas são tão rigorosas, algumas pessoas são tão light? Por que algumas pessoas são teatrais, precisam teatralizar, chorar, né? Eu me lembro de uma pessoa da minha família que é muito histérica. Até brinco e falo, seria um estudo de caso para Freud bem interessante. E teve uma chuva aqui na semana retrasada, e nessa chuva ela chegou aqui em casa e falou assim, Londrina acabou, o centro acabou. Eu imaginei, caiu uma bomba lá, né, alguma coisa, explodiu alguma coisa. O centro acabou. Eu vi que foi uma chuva de vento um vento muito forte. Na minha rua caiu uma árvore aqui, na rua do lado caiu outra árvore, interrompeu o trânsito. Como não era tão urgente, demorou 2 dias para eles tirarem a árvore, porque tinha mais de 200 árvores caídas pela cidade. Então foi bem... Mas a forma dela se expressar... Chegou... Londrina acabou, o centro acabou. Falei, morreu um monte de gente, não morreu ninguém, né? Caiu árvore, bateu num carro, choveu pedra, tudo isso aconteceu. Mas, é o jeito da pessoa ser. Isso é um defeito? Não. É o jeito da pessoa ser. E ela tem que aprender a se aceitar e gostar do jeito dela ser. Por quê? Aquilo foi estruturado quando ela tinha 3, 4, 5 aninhos de idade. Algumas pessoas são muito comedidas, muito austeras, não gastam dinheiro, economizam em tudo, se preocupam com a luz, que tem que desligar. É claro que tem que se preocupar, não estou dizendo que não tem, mas algumas são em excesso, né? Então, esse excesso
foi organizado. Então, Freud está falando assim, eu tinha autoconceito, o rigor do determinismo dos processos mentais. Por que ele traz esse ponto? Ele diz assim, se eu sou determinado antes de falar, quer dizer, quando eu vou falar alguma coisa, eu já falei dentro de mim aquilo que eu vou falar, e aí vem então o processo da gagueira, quer dizer, a criança gaga, o adulto gago, quando ele gagueja, é porque aquilo que ele pensou, ele já falou, ele está com medo de falar. Mas ele falou na mente dele, ele trava, e ele passa a viver desse jeito, o processo da ansiedade, o medo de errar. Então, existe uma cena traumática que aconteceu. Né? Isso estamos falando em termos da psicanalíticos. Existirão outros fatores que também poderão desencadear o mesmo fenômeno. Então, como é que pode um ser que pensa antes de falar e pensa muito rápido dar conta de se esquecer das coisas e dar conta de mudar de assunto? Falei, então está acontecendo alguma coisa no interior da mente dessa pessoa que divaga. Então, e está vindo uma codificação, porque existe um conflito interno. Assim, e não podia crer que uma ideia concebida pelo doente, com atenção concentrada. Então, ele não está falando da atenção flutuante. Qual é a característica do tratamento psíquico psicanalítico? Atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Eu tenho nome para isso, já comentei isso com vocês. Papo de bêbado em boteco. Sabe? Você passa no bar, você vê aquele cara que está lá, um monte de garrafa de cerveja já do lado, 3 pessoas falando mais alto, e aquela coisa sem coerência, falando mais mole, né? E aí você fala assim, está tudo de fogo, o assunto não é mais sério, daqui a pouco sai uma briga, daqui a pouco dá risada do nada, ou o papo do noiado, do maconheiro, né? Noiado não. Eu me lembro quando eu acolhia na promotoria os dependentes químicos e os alcoólatras, eu descobri a duras penas que não pode se misturar. Então, assim, eu tinha... Aí um dia eu estava com um público de mais de 50 pessoas, todos foram pegos pela polícia ou fumando maconha, ou comprando, ou vendendo, ou eu tinha batido na esposa e estava bêbado. Então, eles me mandavam um pacote, e eu tinha que fazer a triagem. E aí, cada um tinha que contar a sua história. E quando alguém falava, porque eu estava bêbado, aí o maconheiro lá falava, você é um pé inchado, eu não quero estar junto com o pé inchado, né? Aí, de repente, o maconheiro começava a falar que ele fumou, a polícia pegou ele, aí o outro que cheirava falava, você é um maconheiro, lerdo, né? E eu falava, você é um noiado. E aí eu fui descobrindo que tem as tribos, né? Tem os grupos, eles não se misturam. E aí eu aprendi que você tem que, apesar de alguns usarem, beberem, fumarem e usarem cocaína, a busca é o que inicia, qual é a busca? Ele quer relaxar, quer adrenalina. Então eu fui descobrindo jovens, por exemplo, que tomava vodka e depois usava a cocaína. E o foco não era a cocaína, eles não eram viciados em cocaína, eles eram viciados em álcool, eles eram alcoólicos, alcoolistas. Por quê? Porque só usava a cocaína como um meio mais rápido e barato de energético. Eles não queriam ter a fala mole, pastosa de quem está bêbado. Então, eles cheiravam para voltar. Continuavam bêbados, mas ativos. Né? Então, eles faziam... eles chamavam, lá em Brasília, chamavam de destravar. Né? E aí, trabalhar com essa turma é interessante, você aprende métodos. Eu me lembrei até do Drauzio Varela, uma vez comentando o que ele aprendia no presídio, quando ele trabalhou no presídio. Né? Você aprendia com esses meninos a substituir droga, a fazer droga. Né? Um dia eu chego para um menino, um rapaz bonito, e queria fazer psicologia, de uma classe média alta, e eu falei, você é bonito, bem afeiçoado, fica cheirando com cheiro de maconha, você não acha que... Eu estava tentando motivá-lo, né, aquilo que a gente chama de intervenção breve, motivá-lo a parar de fumar, arrumar algum gancho. Ele olhou para mim e disse, você acha que eu fumo maconha? Você foi pego com maconha? Você faz o que com a maconha? Tempera a salada com ela? Brinquei com ele. Ele disse, não, Orlando, eu faço brownie. Foi aí que, na época que eu descobri os efeitos do brownie. E aí eu tive uma colega que foi para a Holanda, e na Holanda comprou um brownie de maconha e trouxe para o Brasil. Olha o risco, podia ser presa, né? Tráfico internacional. Trouxe um pedacinho de brownie para o Brasil para compartilhar com a amiga e com a mãe. Comeu o brownie, não fez efeito nenhum, né? Aí um dia levou para o restaurante, cortou o brownie em vários pedacinhos, levou para o restaurante, no restaurante com a colega, o brownie da Holanda está aqui. Só que elas estavam bebendo
E aí o brownie, o efeito da maconha comido faz o efeito muito rápido quando é metabolizado pelo fígado. Então, por estar bebendo, comendo comida que tinha gordura, aí o efeito foi diferente. Aí no restaurante, aí ela foi descrevendo Orlando, o negócio começou em câmera lenta, tivemos que chamar o Uber, o carro ficou no estacionamento do restaurante, a gente dava risada do nada. Então, voltando para o conceito da aula, o papo da análise é o papo do maconheiro, né? Começa a dar risada do nada, porque não tem nexo. Então, assim, eu não posso entender que alguém sem nexo, alguém que tem um determinismo psíquico dos processos mentais, é predeterminado, de repente começa a ter papo de bêbado, papo de noiado, de maconheiro, quer dizer, diz sem coerência nenhuma. Ele diz assim, tem que haver uma linha mestra, tem que haver um conteúdo. Quer dizer, você muda de assunto, mas todos os assuntos que você mudou, eles têm que haver uma coisa com outra. Ele diz, uma ideia concebida pelo doente, com atenção concentrada, fosse inteiramente espontânea, sem nenhuma relação com a representação mental esquecida e por nós procurada. A pessoa chega para falar com você sobre um sintoma dela, porque ela foi se tratar, ela está pagando para isso, para elaborar os sintomas dela, e de repente ela muda de assunto, ela divaga, ela esquece. Né? Ela esquece o que ela foi falar, ela esquece do sonho dela, ela sabe que aquele horário é caro, é especial para ela, e ela, a tarefa dela é anotar o sonho, ela esquece do sonho, ela esquece de anotar o sonho. E por que foi para análise? Por que está pagando uma análise se não faz uma tarefinha simples que muitas vezes fala assim, anota o seu sonho, me traz os seus sonhos para a gente conversar. E a pessoa vai lá e fala, não lembro do sonho. E Freud já tinha descoberto que a gente lembra do sonho, a gente não quer lembrar, é diferente. E aí ele fala assim, tem que haver uma linha mestra, tem que ter um ponto. Porque na atenção flutuante, você provoca a pessoa com qualquer assunto. Sabe, de falar sobre o nada, o papo do bêbado. Essa é a análise. A análise é papo de bêbado. Você não tem agenda. Qual é o nosso tema da análise de hoje? Não tem tema. Você pode ter um plano B. O que é um plano B? Bom, o paciente não traz nenhum tema. O silêncio é insuportável. Então, você pode instigar. O paciente está bloqueado, ele tem um processo de resistência. Você precisa provocar. Eu estava com uma pacientezinha, essa pacientezinha não falava nada. 13 aninhos, não falava nada. Então, tenta imaginar, você com uma criança de 13 anos, ela veio porque a mãe trouxe, a mãe está lá na sala de espera, ela cruza o braço e fica lá. Não fala nada. Então, você pode ter uma ferramenta, e eu usei o quê? A brincadeira do Winnicott, que ele usa o teste dos rabiscos, e eu usei o teste da redação. E eu falei assim, bom, era uma vez um ursinho chamado, e entreguei a folha para ela e o lápis. Ela viu o jogo, na hora pegou o lápis, pimpão. Peguei a folha de volta, pimpão estava muito triste. Por que devolvi a folha para ela? Ela parou um pouquinho, sua avó tinha morrido. Esse era o ponto. Que ela não contava para ninguém. Era um assunto proibido na casa. A avó tinha morrido. Mas por que doía tanto? A avó já tinha morrido há mais de ano. Por que estava doendo tanto ainda? Porque a família não falava desse assunto. E ela não foi ao velório, ela não se despediu da avó. A família não contou em qual parte do cemitério estava. A família não permitia. Todo mundo chorava escondido para não machucá-la. E essa proteção excessiva estava doendo e ela queria morrer. Ela não queria mais viver. Ela não queria mais comer. A mãe traz ela para a consulta, porque primeiro achou que era frescura de adolescente. Normalmente é assim, isso é coisa de adolescente. Isso eu já ouvi de médico, gente. Eu mandei um paciente para um psiquiatra aqui em Londrina, na Clínica das Palmeiras, e o paciente queria matar o pai. Ele foi 3 vezes no quarto dos pais com a faca na mão para passar a faca no pescoço dos pais. E eu perguntava, por que você não fez isso? Falou assim, não é a hora ainda. Meus pais sairiam como inocentes, mas um dia eu vou fazer isso. Então não foi falta de coragem. Falei, não, coragem eu tenho de matar ele agora, mas não, eu não quero transformar eles em inocentes. Isso é a fala de um menino de 15 anos. E acolhendo ele, e não era necessariamente meu paciente, ele veio porque eu vi um desenho dele e falei para alguém da família que estava vindo, que legal o desenho dele, muito bonito, pede para ele vir aqui. E quando eu atendi, falei para ele assim, eu pensei que era ideação suicida. Eu falei, você já pensou em morte? Ele disse assim, em me matar? Você diz? Não, me matar, não quero me matar, eu quero matar. Eu pensei em matar meus pais. Mandei esse menino, fomos para o Xangri-Lá, para um hospital psiquiátrico, foi administrado remédio para ele, a psiquiatra foi muito madura na intervenção tal.
Depois levou para um outro médico para iniciar o tratamento do psiquiatra. O psiquiatra olhou para o pai e falou: isso é frescura de adolescente. Então, assim, alguns tratam nesse formato, isso é frescura de adolescente, né? A menina de 13 anos, não, a mãe, não, isso é frescura de adolescente, não quer comer, até que um dia a menina desmaia no mercado, está fazendo compra, ela desmaia. Leva para o hospital, a menina está desnutrida. Eles querem interná-la para dar soro para ela, ou para ela comer via sonda, porque ela está anoréxica. Então, assim, aí você vê, era tudo um luto mal resolvido. Quando a gente estampou, aí ela começou a falar. Então, o que Freud vai percebendo é exatamente isso. O paciente vem com uma conspiração, olha, que não fosse idêntica a esta, explicava-se satisfatoriamente pela situação psicológica suposta. Duas forças antagônicas atuavam no doente. Então, ele diz assim, quando o paciente vinha para o consultório, ele vem brigando. De um lado, o esforço refletido para trazer à consciência o que jazia, e aí eu gostei da palavra que Freud usou, deslembrado. Vocês já ouviram essa palavra, deslembrado? A gente ouve a palavra esquecido, olvidado. Olvidado é bem antigo, né? Só quem lê muito para ficar usando a palavra olvidar. É gostoso falar essa palavra, eu acho, né? Gostoso falar a palavra olvidar, porque quase ninguém conhece olvidar. Agora, deslembrado, eu falei, nossa, que legal essa palavra. Eu confesso para vocês, eu só li nesse texto do Freud, deslembrado no inconsciente. Né? Ele existe, claro, mas assim, é uma palavra que a gente não usa muito, a gente fala esquecido. E por que ele usa deslembrado? Porque ele quer trazer exatamente a relutância que existe. Eu lembro, mas não posso lembrar. Está deslembrado. De outro lado, a resistência, a palavra-chave dessa lição, já nossa conhecida, impedindo a passagem para o consciente do elemento, olha, não é recalcado, do elemento reprimido e dos derivados desse. E então ele começa a falar da constelação. Ele vai dizer aqui que ele pega com Jung o conceito, com os franceses, o conceito de complexo. Ele diz assim, está certa a escola suíça de falar dos complexos. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, né? Mas ele diz assim, se fosse igual a zero ou insignificante a resistência, vem a palavra, o olvidado, o deslembrado, se tornaria consciente sem deformação. Ele diz assim, se de fato eu não tenho nenhuma resistência interior, e eu falo, eu quero a cura, olha, eu estou com insônia, ou eu estou com enxaqueca, ou eu estou com aperto no peito, vou no médico e diz que eu não tenho nada, já vi o meu coração, já vi tudo, não tenho nada, mas esse aperto, o meu coração sai pela boca de vez em quando, eu tenho crise de pânico, eu quero entender isso. Ele fala assim, se eu não tivesse nenhuma resistência, tranquilo, eu chegaria lá, lembrava, sem deformação. Ele diz assim, mas aquilo que começa com um assunto vira outro, que vira outro, que vira outro. Então eu tenho um trabalho de monitoramento ostensivo, não foi um ato só. Olha, isso não pode ser ouvido, eu vou lá e arranco. Não, isso não pode ser ouvido, eu arranco, não pode ser ouvido, eu arranco, eu arranquei. Quando está vindo, eu estou falando, de novo é bloqueado. Aí eu arrumo um disfarce novo, é bloqueado de novo. Ele diz assim, é ostensivo. O meu aparelho psíquico me monitora o tempo todo para eu esquecer, porque aquilo não pode ser compreendido. Então ele diz assim, podemos admitir que seja tanto maior a deformação do elemento procurado, quanto mais forte a resistência que o detiver. Então ele está chegando à conclusão de que essa resistência que virá do sensor do inconsciente, do sensor inconsciente, que é o meu superego, quanto mais forte ele for, mais eu vou ter deformação. E o que é deformação? Deformação é exatamente essa codificação. As imagens vêm invertidas, vêm transformadas. Alguém que eu amo, eu posso sonhar que eu estou matando. Alguém que eu quero matar, eu posso sonhar que eu estou acolhendo e cuidando. Então, eu vou inverter a coisa. Alguém que é negro, que é preto, eu posso sonhar. A gente fica até na palavra, não sabe mais o que falar, né? É tanta coisa, se fala se é negro, se é preto, se é afrodescendente, mas alguém que não é
branco, eu posso falar que é branco, e aí eu vou, mas que tem a roupa de alguém que é de uma outra etnia. Percebe? Eu começo a trazer uma roupa diferente. E essa deformação, alguém que é humano eu vejo como animal. Então, eu falando com vocês, lembrei do sonho de um paciente que ele sonhou que havia muitos bichos peçonhentos, né? E ele tinha que lidar com uma casa cheia de bichos peçonhentos, né? Aranha, escorpião. Então, assim, o que é ou quem é essa aranha, escorpião que está na casa? E aí entra os códigos, a casa de madeira. Freud consegue descobrir que quando eu trago madeira, eu trago o corpo feminino. Freud percebeu que quando ele traz da casa, a gente está falando normalmente do corpo feminino também, da figura da mãe, da esposa, da namorada. Eu me lembro de um paciente que uma vez estava enfrentando um problema conjugal, um problema ligado à sua sexualidade, e no sonho dele ele subia. Eu tinha acabado de dar aula sobre interpretações de sonhos para um grupo, e ele me conta assim que a ilustração dele serviu para o sonho dele serviu para ilustrar a aula, porque ele sonha que ele está num carro subindo uma montanha, e nessa montanha há uma floresta muito densa, muitas árvores que ele está subindo, e ele olha pelo retrovisor do carro e descobre que está quebrado, e por isso ele não consegue ver o que está atrás, né? E Freud diz que quando a gente sonha com montanhas e com árvores, a gente está sonhando com pubis feminino. O feminino está em foco. É o desbravar uma floresta, é o ato da sexualidade infantil. Né? É só o ato de querer fazer sexo com alguém, não é sexualidade infantil, que é o encontrar-se com a mãe. Olha, como é que o meu inconsciente, civilizado, cheio de padrões, pode imaginar que quando eu estou pensando em sexo, eu estou pensando na minha mãe? Isso tem que ser proibido, isso é incesto, isso é feio. Então, o que o inconsciente faz? Ele desdobra isso. Ele transforma um pubis numa floresta. Ele transforma, por exemplo, um ato sexual numa caverna. Ele transforma um órgão genital masculino num prédio ou numa estaca, e aí vem os conceitos do que pode ou não ser a madeira, ou num rato que penetra buracos, ou num caminhão que é estacionado, ou num carrinho que é colocado numa garagem. Isso já é uma linguagem da Melanie Klein. Ele diz assim, por que isso vem codificado? Porque está proibido, porque tem tabu, tem figuras incestuosas envolvidas. Então, o pensamento que no doente vinha em lugar do desejado, tinha origem idêntica à de um sintoma. E ele vai dizer assim, o pensamento, porque ele está batendo papo com o paciente, quando o pensamento se distorce, ele diz assim, agora eu estou percebendo que esse pensamento tem o mesmo sentido de uma doença, de um sintoma. Isso é tão forte que Lacan depois vai teorizar que nós somos um sintoma. Nós, o jeito de eu ser é um sintoma. Só que ele chama sintoma com TH. Então, quando vocês lerem os lacanianos falando de sintoma com TH, ele não está falando do sintoma de uma doença, mas ele está falando do sintoma como o meu jeito de ser. Se eu tirar no meu sintoma, eu não sou mais nada. E assim, algumas pessoas são caracterizadas pelos que são. Ah, fulano é muito triste. Nossa, fulano é muito detalhista. A fulana é doente. A fulana é muito rápido, ativo. Chega a da agonia de tão rápido que ele fala ou faz as coisas, né? Quer dizer, é o jeito da pessoa ser, é o sintoma dela, é a, entre aspas, doença dela. E a psicanálise não lida muito bem com a palavra doença, porque isso pertence à medicina. Porque quando eu falo de doença, eu tenho um conceito de certo e errado. Um braço quebrado é um braço que adoeceu. Então eu sei que o braço quebrado não é normal, eu posso colocar uma tala, um gesso. Mas de uma pessoa que, por exemplo, tem pânico, não consegue subir um elevador, ele não está quebrado, ele não está doente. Ué, Orlando, a pessoa que tem pânico, ele não está doente? Para a psicanálise, não. Ele está saudável. Mas ele não quer subir no elevador. Como é que isso é saúde? É porque ele está lutando. Ele está dentro dele, está tendo um conflito. E se ele conseguir entender esse conflito, ele não precisará dessa muleta. Essa muleta só vem por conta disso. Então Freud começa a interpretar o sintoma. É por isso que a patologia psicanalítica ela é completamente distinta das demais patologias. Ah, você pega a pessoa que vai fazer, que é psicólogo, e ele tem uma visão neurológica, humanizada. Olha, não estou falando do humanista de Carl Roger, mas
humanizada, onde ele compreende o outro. Aí vem o humanismo, ele faz eco, né? Ele faz eco à voz do paciente. O paciente diz assim, eu não estou bem, e ele diz assim, você então não está bem, o que está acontecendo com você? Ele ecoou a voz do paciente, ele diz assim, eu estou com dor no estômago, mas não tem nada, fiz endoscopia, meu estômago dói em algumas situações específicas. Então seu estômago está doendo, e médico não consegue. Ele vai repetir o que você está falando com palavras diferentes para te acolher, para fazer eco, para você se escutar. Por quê? Porque essa psicologia, e Carl Rogers, esse viés humanizado, percebeu que os pacientes iam para um psicólogo que dava aula para eles, ensinava método, fazia um trabalho quase que de coach, de dar agenda. O paciente que esquecia as coisas, vou ensinar o paciente a ter agenda. O paciente que não consegue emagrecer porque não come direito, então vou ajudar ele a entender os mecanismos desencadeadores disso por questões de cognitivo ou questões comportamentais ou cognitivo-comportamental. Eu vou acolhê-lo. A psicanálise não faz esse caminho. A psicanálise acolhe a criança que existe dentro do paciente. Mas que criança, se ele esconde essa criança o tempo todo? Então, ela providencia um ambiente para que a criança venha à tona, para que ela venha e essa criança conte o que está acontecendo. Então, quando tem uma série muito, muito interessante, chamada Cold Case, eu não sei se um de vocês já assistiu essa série. Cold Case é um grupo de detetives que pegam casos arquivados, arquivo morto. Então, ele vai nesse arquivo morto, pega um caso, um assassinato que aconteceu há 40 anos atrás. Então, o assassino, talvez, vamos, em hipótese, tivesse 15 anos na época. Oi, Juliana? Você pode repetir o nome da série, por favor? Que aqui, para variar, tá cortando um pouquinho. Cold Case. Tá, obrigada. Cold de gelado, né? Case, caso, que seria arquivo morto, né? Casos gelados, né? Arquivo morto. E nessa série, o assassino agora já está velho. Muitas vezes o assassino tinha 30 anos, agora ele está com 80 anos, é um velhinho, né? Pegava lá um estuprador, agora não é mais um estuprador que todo mundo vê, é um velhinho, e o caso foi arquivado que não descobriram. E aí, eles fazem todo o trabalho de investigação, aí descobrem. Quando descobrem os crimes cometidos na adolescência, na juventude, então aquele velhinho de 80 anos está lá, é algemado. Quando ele é algemado, o filme coloca uma música, ele ganhou prêmio Emmy, acho que é esse prêmio, um prêmio americano de melhor trilha sonora, para ele pegava as músicas que casavam bem com a história, e aí colocava a música, e aquele velhinho que é algemado, de repente, vira uma criança. Então, você vê, os detetives veem aquela criança que eles investigaram, que tinha 15 anos quando matou a coleguinha, e agora é um velho com a vida feita, mas tem que pagar o crime dele. Eles são algemados, e na cadeia não vai o adulto, na ficção. É aquela criança que fez o crime, aquele jovem que fez o crime. O que a psicanálise faz é isso. Quando o paciente, já com a altura da idade que tiver, que senta no divã, senta ali na poltrona, o psicanalista começa a buscar a criança que está naquela poltrona, porque é só a criança que interessa. Então é por isso que vai ser, para a psicanálise, uma atenção flutuante. Mas Freud está dizendo assim, mas eu vou com atenção concentrada, eu vou com o tema, e ele divaga. Então, era uma nova substituição artificial e efêmera do reprimido. Ele está dizendo assim, aquilo que o paciente começou a trazer, de novo, é fantasiado. Arruma-se uma nova substituição, tanto menos assemelhada a ele, quanto maior a deformação que tivesse de sofrer sob a influência da resistência. Quer dizer, quanto mais for distante daquilo que de fato significa que tem uma resistência muito grande. E ele devia mostrar, porém, certa parecência. Assim, é diferente, mas tem que ter algum vínculo. É a partir daí que Freud vai construir o que Lacan vai melhorar no termo de compreensão para a gente, que é a questão da metáfora e da metonímia, da condensação e do deslocamento. Né? Nós já discutimos sobre esses detalhes, essa linguagem do inconsciente. E ele vai falar sobre isso. Então, desde que a resistência não fosse muito intensa, seria possível, partindo da ideia, lobrigar, né, uma palavra diferente, também estranha, né? Lobrigar, quer dizer, perceber o oculto que a buscava. Então, assim, quando eu percebo, quando eu driblo a resistência, quando eu faço o trabalho de interpretação,
aí eu consigo descobrir que estava escondido, tem algo escondido. E só interessa ao analista e à análise o que está oculto. O pensamento devia comportar-se em relação ao elemento reprimido como uma alusão, como uma representação do mesmo por meio de palavras indiretas. Então, ir diretamente ao ponto talvez não funcione, porque provoca resistência. Então, há um contorno sobre isso, há um contorno, há palavras, meia palavras, esquecimentos, lapsos, alteração de cena. E é interessante, eu passei por uma aventura na adolescência, foi na época que estavam promulgando a Constituição. Eu morava com um grupo de amigos, estava estudando no internato em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e eu me lembro que isso é o que eu me lembro, que de noite, de madrugada, eu e outros amigos, tinha um amigo muito politizado, muito vinculado a essa discussão política daquele momento, isso estamos falando de 1988, né? Século passado, promulgação da Constituição, aquela coisa toda, e nós chegamos, a gente quer assustar esse nosso amigo, a gente foi, acordou ele de madrugada e falou assim, fulano, acorda, acorda, o que aconteceu? O Ulisses Guimarães morreu. Ele começou a chorar, ele entrou em desespero, não acredito, mataram o Ulisses Guimarães, eu não acredito, não vai ter mais a Constituição. Isso é o que eu me lembro, eu estou falando com vocês, estou vendo a cena todinha. Um dia, num reencontro com esse amigo, agora, há 3 anos atrás, então, passaram-se muitos anos, conversando com ele e com um grupo de amigos, então fizemos o encontro dos amigos dessa época, e eles contaram, 2 amigos começaram a contar, você lembra quando a gente pegou, eu tinha um apelido, né? E a gente pegou, meu nome é Orlando Marçal, eles me chamavam de Massa, a gente pegou o Massa e falou que o Ulisses tinha morrido, e o Massa entrou em desespero. Eu falei, a cena não foi essa. Aí eu fiquei meio acanhado, porque talvez tenha sido essa, e eu me lembro diferente. Quem é que está com a razão? Eu me lembro que nós fomos falar com o meu colega, e o meu colega lembrou que foi falar comigo. Eu estou para tirar limpo, no futuro eu vou tirar isso a limpo para ver quem que está com a razão, mas assim, só para a gente entender, as memórias são substitutivas. O curioso, assim, quando se conta alguma coisa, você pensa que você está contando a realidade. Você está contando a interpretação. Quando você vê um acidente doméstico, uma briga, um confronto, você não está contando a verdade, porque ninguém detém a verdade. Você está contando a subjetividade da verdade. É isso que Freud percebeu. Freud percebeu que nós temos um jogo interno de interpretação o tempo todo. E quando as memórias são indisponíveis, nós substituímos. E por que elas estão por que elas estão indisponíveis? Porque alguém bloqueou. Não é por uma questão neurológica, ela se apagou. Memórias não se apagam, porque tudo que está no id, lembra? Característica do id? O id, ele é atemporal, ele é amoral, ele é arracional, então ele é alógico, ele não tem lógica nenhuma, ele não tem o que é certo, o que é errado, ele não tem conceito de moral, ele não tem tempo, isso aconteceu faz muito tempo, isso acabou de acontecer agora, a pessoa está com uma dor, fala, isso já aconteceu faz 20 anos, não dói mais. O inconsciente não tem tempo. A coisa pode ter acontecido quando eu nasci. Eu estava com uma paciente, deitada no divã ali, relaxada, tranquilo. Começamos a fazer um processo de regressão não direta. Como é que é uma regressão não direta? A pessoa está num processo de sugestionamento, a gente posiciona ela numa data, num momento, e como é que se posiciona ela assim? O que você se lembra dos... Vamos voltar ali aos seus 15 anos, a gente pega Marcos, né? 15 anos de idade, teve festinha, como é que aconteceu? Tá... Minha mãe comprou um bolo, tal. 15 anos, vamos voltar mais um pouquinho, vamos pensar aqui, a idade que você foi para a escola, 7 anos, você lembra do nome da sua professora? Você situa a pessoa naquele momento da história, e a pessoa está lá relaxada, sua voz está monótona, todo o padrão é de hipnose, tá? Pode não ter esse nome, Erickson deu o nome de hipnose conversacional, né? Então você está ali, a pessoa está lá, olho fechado, relaxado, e você busca vínculos mnemônicos. Que roupa você estava usando? Né? Então, você vai buscando o que tá latente, mas que não está reprimido, para descobrir o reprimido. E aí você acaba descobrindo. E a gente foi descendo. De repente, você deu um grito. Você é uma assassina! Então, imagina, tudo aquele silêncio, aquela musiquinha quase que hipnótica. Eu descobri essa semana um estilo musical que é de droga. Eu falei, será que é mesmo? Né? A pessoa inventa muita coisa. Vocês já ouviram falar do iDozer? Alguém já ouviu falar sobre isso? Escreve iDozer.
A idosa se propõe a ser uma droga sonora. Então, você tem que pôr fone de ouvido e ela toca no ouvido uma música e no outro ouvido outra música bem hipnótica. E ela fica trocando o ouvido de vez em quando. Ela segue aquele padrão de 8D tune. 8D tune é uma delícia, né? Você escuta a música, vai para um ouvido, vai para o outro, vai para o ouvido, a música parece que está girando em torno de você. Alguém de vocês já escutou 8D? Marlúcio, gosta de escutar músicas de 8D? É uma delícia. Eu descobri essa semana, eu não conhecia. E aí, só que eu descobri através do iDose. Eu falei, agora eu vou ficar todo doidão. Eu brinquei com a minha filha, minha filha chegou aqui no escritório e falou assim, eu tô doidão, acabei de tomar uma dose de música de maconha. Tem a música de maconha. Música, falou assim, eu nunca fumei maconha, agora eu experimentei a maconha pelos ouvidos. Então, assim, com aquela música hipnótica de fundo, né, aquele som monótono falando, a pessoa começa a gritar, você é uma assassina, você tentou me matar, e gritava, e gritou, e ela tinha uma voz forte. Eu falei, pronto, daqui a pouco alguém arromba a porta do consultório aqui achando que está tendo uma tentativa de homicídio, porque ela gritava muito alto. Tamanha a força, isso estava diante de uma mulher de 50 anos, tamanha a força do que aconteceu quando ela estava na barriga. Nós chegamos no limite. E quando a gente chegou no limite da vida dela, ela percebeu que a mãe tentou abortá-la. Depois nós trabalhamos que nunca a mãe falou, ninguém nunca falou. Ela chegou para a mãe, depois ela chegou para a mãe e falou, mãe, você tentou me abortar? Aí a mãe começou a chorar, pediu perdão, falou assim, foi uma vez só que eu pensei, porque estava tão difícil, tudo tão difícil, eu cheguei a procurar remédio, mas eu joguei fora, e nunca mais, como é que você descobriu? Eu nunca falei isso para ninguém. Porque a emoção de morte estava lá naquele momento. Só para vocês entenderem, quer dizer, esse conteúdo é forte. E esse, inclusive, é o grande problema que as igrejas, tem uma paciente agora que hoje não vem para a sessão, porque ela está num encontro religioso. As igrejas fazem o processo de catarse. É muito bom, muito agradável. Mas, se tivermos ali pessoas preparadas para acolher pessoas que vêm com um conteúdo barra pesada. Algumas pessoas descobrem que coisas, abusos, etc. Né? Oi, Samuel. Você está falando aí, eu estou lembrando de um caso de uma professora nossa, né, de psicanálise. Ela, sempre que ia passar, viajava de ônibus, né? E aí sempre que ia passar no túnel, no Rebouças, aqui no Rio de Janeiro, né, Dois Irmãos, aqui tem vários túneis no Rio, ela dizia que quando chegava no túnel, ela ficava com uma sensação de sufocamento, começava a suar frio, começava a ter aquela crise de angústia, né? E aquilo vinha desde sempre, né? Desde que ela se lembrava. Toda vez que ia entrar num túnel já era aquela angústia, aquele medo, né? Uma coisa esquisita. E aí um dia ela estava numa reunião de família em casa, e aí tava a avó, a tia, tal, conversando sobre vários assuntos. Reunião de Natal, final de ano, é aquelas coisas que sai assunto de todas as épocas, né? E a tia estava falando, né, da experiência que a mãe dela tinha tido no hospital. Você lembra quando fulana estava nascendo, né? Que o cordão umbilical dela ficou no pescoço, foi aquela luta para nascer, e tereré, pereré. E aí ela falou que estava na cozinha preparando alguma coisa. Quando ela estava um ouvido lá na sala aí fazendo aquilo, ela começou a ter a mesma sensação, aquela mesma sensação. Aí ela, por ser psicanalista, fez esse link, né, de repente essa questão mnemênica, né, tá gravada, embora ela não tivesse a lembrança do fato, né, não tinha o símbolo daquilo, mas a sensação, né, o afeto estava ali intrincado ali no corpo, e ela reverberava desse jeito, né, sentia toda essa pressão angustiante. E aí até a gente trouxe esse caso para discussão, né? Houve uma discordância, né, entre alguns psicanalistas que estavam na aula lá, porque por conta de não acreditar que isso vai até essa idade, né? E aí ficou um pouco confuso para mim na época. Mas é interessante que vai até o período uterino. Existem discussões sobre, inclusive, memórias. Isso foi interessante, porque eu estava numa palestra na UFG, eu estava na biblioteca, e no auditório da biblioteca estava tendo uma palestra com médicos, e eles estavam falando sobre reencarnação.
Esse era o tema lá. São médicos espiritualistas. E eu olhei ali aquela palestra, entrei, sentei, estava lá com os livros na mão que eu tinha que pegar, e aí e falando de regressão e tal. Aí eu cheguei para o médico e falei assim, o palestrante, na hora das perguntas, eu falei assim para ele: existe uma explicação porque você está falando que não seja espiritualista? E aí eu gostei da resposta, porque eu escutei de um médico espiritualista, dando palestra sobre isso, a explicação que depois eu descobri em Jung. Quer dizer, existe. Né? Talvez possamos entender que essas vidas não são vidas da própria pessoa, mas são vidas das memórias que ela carrega de um inconsciente coletivo. A Jung. Então, por exemplo, quando eu faço uma regressão com uma pessoa, e essa pessoa se aproxima do, do útero, e se aproxima das histórias da pessoa, de repente eu encontro um limite, e se eu continuo avançando, a pessoa recupera uma outra história. Isso foi interpretado a uma outra vida. Só que se naquele momento eu me aproximo de um coletivo, de uma vida que não pertence mais a mim, mas pertence aos meus antepassados, então eu posso estar buscando nas minhas células, nas memórias que vêm das minhas células, aquilo que não é mais minha história. Então aí vem o perigo de algumas regressões, que elas não têm essa ética e nem essa percepção de você adentrar em vidas que não são da própria pessoa, não uma vida dela. Essa é uma teoria. Né? A teoria do inconsciente coletivo é que quando você faz esse mergulho, você sai do seu inconsciente individual e mergulha no inconsciente coletivo. E a visão que eu acabo tendo disso é de que eu empresto histórias que não são minhas. Que é uma visão até um pouco próxima da junguiana, que é dos arquétipos. Eu trago histórias para resolver os meus problemas. A psicanálise não entra nessa questão desse nível de regressão. Mas, com certeza, ela entra no fato de que as minhas memórias uterinas, elas ressoam ainda, elas buscam algum sentido na minha história. Entendi. Porque o meu inconsciente está existindo. Ele só não está reprimido ainda, mas ele está existindo. Ele não tem ferramenta para ser falado, mas ele tem sentido. O menino, a criança que... Eu já tive vários pacientes que passam, por exemplo, tinha uma paciente que ela tinha um problema com a mãe sério. Ela não sabia que ela tinha... Que problema que ela tinha com a mãe. E um dia ela escuta a mãe, parecido com a da sua professora, ela vai a uma privada, sabe essas privadinhas de casa rural, que tem atrás da casa uma casinha, né? Ela vai a esse banheiro, essa privada, e a mãe não percebe que ela está ali. E a mãe conta do período em que ela tentou abortar a filha. Quando ela escuta isso, ela fala, tudo, ela tinha 11 anos, tudo teve sentido, porque ela sempre achou que a mãe não gostava dela. Mas não tinha nada que dissesse que a mãe não gostava, porque do jeito que a mãe tratava mal ela, tratava mal outros filhos também. Do jeito que tratava bem os filhos, tudo bem, essa mãe tinha um filho querido, mas os outros todos eram passavam o desgaste de serem bem tratados e maltratados. Algo, né? A criança apanha, acha que a mãe está maltratando, mas a mãe está educando e assim por diante. Quando ela ouve a história da tentativa de um aborto, aquilo se encaixou e aquela sensação passou a ter sentido para ela. E depois ela perdeu isso. Na sessão psicanalítica, ela recupera a cena da casinha e recupera a notícia de que a mãe tentou abortá-la. Ela tinha apagado isso, porque doía muito. E aí, ela vem para a consulta porque ela queria chorar a morte da mãe e não dava conta de chorar. Ela dizia assim, ela tentava chorar, não saía lágrima. E depois ela tem essa percepção toda, ela consegue chorar, ela manda uma mensagem para mim, Orlando, eu não paro mais de chorar. Porque ela destampou, porque ela enfrentou o quê? Uma emoção muito precoce. Então, esse inconsciente, de fato, para Freud está muito nítido, está muito claro de que ele tem sentido atemporal, porque o inconsciente não tem tempo. A memória de algo que eu tive ao nascer está muito comigo. E a do túnel é muito... Quando você me falou do túnel, eu tive uma paciente que surtou, ela foi internada, porque ela, numa cerimônia religiosa, num ritual, ela passou por um lençol que eles chamavam de saindo do útero. Então, quem já fez alguns encontros católicos, talvez use o mesmo método, a pessoa faz encontro, tem um trajeto, e vai andando, e de repente ela está cansada, de repente eles são jogados num barro, aí tem toda a cena. Aí, para sair agora, é o novo nascimento, eles passam por um túnel de lençol. Eles fizeram um túnel de lençol, a pessoa passa por tudo. No meio do túnel, a pessoa surtou. E essa pessoa tinha um problema seríssimo com a mãe, ela não conseguia conversar com a mãe. E aí só o que acontece? Qual é o viés? Primeiro foi o viés religioso. É o diabo que se apossou dela.
Segundo viés, foi para o hospital, porque padre, ninguém deu conta de dar conta. Ela ficou pelada, ela urinava na frente de todo mundo, ela gritava, ela queria fazer sexo com o padre, gritando, era uma coisa assustadora. E uma pessoa que tinha uma dignidade a zelar diante daquela comunidade. Ela foi internada, ela fica meses internada. E qual foi o tratamento médico? Farmacológico. Vamos dar remédios para tirar dela todo o surto. Aí ela vem para mim, o que a gente vai elaborando? Um problema sério com a mãe. Ela não conseguia tocar na mão da mãe. Então, imagina, ela ia na missa, ela era bem católica, ela ia na missa, a mãe, na hora do Pai Nosso, pegava na mão dela, ela sentia arrepio, ela não conseguia fazer a oração dela, porque ela tinha, só que ela doía isso para ela, porque ela amava a mãe, ela cuidava da mãe, mas ao mesmo tempo ela tinha raiva da mãe, ela não conseguia entender. E olha, a questão de uma mãe e dela, quando criança, era tudo que estava em foco. Então, Samuel, é bem isso. Esses nossos problemas que nós temos, na verdade, não são problemas, são memórias. Isso está bem dentro do campo, inclusive, da primeira lição do Freud, que é a questão da histeria. Né? O processo histérico, a primeira percepção de Freud é que os histéricos sofrem de reminiscências, de lembranças. Eles estão lembrando, e quando Freud propõe que a gente pense em monumentos, né, que ele fala aquela história lá da Inglaterra, onde cada lugar que o caixão da rainha parou, eles fizeram um marco. Eu falei, agora ninguém mais lembra que aqueles marcos referiam-se às paradas do caixão. Então ficou parada tal, parada tal, parada tal, né? Então nós temos os nossos memoriais, que a gente não sabe mais da história dele. Por que a minha rua tem tal nome? Por que ela tem esse nome? Quem foi essa pessoa? Então, essa é a nossa história. Nós temos traumas, sofrimentos, jeitos de ser, medos, e eles têm história, eles nasceram, eles são, na verdade, uma substituição, essa é a palavra que Freud usa. Mas o pessoal, no final, acabou chegando a um consenso? Eles falaram que poderia ser fantasia, poderia ser algo que ela ouviu e fez associação, né? Foi aquela discussão bacana de sempre, né? Tem gente que vai para um lado, para o outro. O bom da psicanálise é que você não precisa ter unidade, né? As opiniões sempre serão respeitadas dentro do paradigma psicanalítico. Mas bem isso. Agora, Freud traz para a gente já... eu acho que essa nossa aula eu vou ter que continuar na semana que vem, porque tem a parte dos sonhos, que é muito importante para vocês, e não dá para eu passar muito rápido. Porque agora ele começa a falar do xiste. Então ele vai falar assim... Conhecemos no domínio da vida psíquica normal exemplos em que situações análogas às que admitimos produzem resultados semelhantes. É o caso do xiste. Aqui ele não trabalha em detalhamento do xiste, porque nas conferências e no livro que nós vamos ler, que é Psicopatologia do Cotidiano, ele fala muito que a pergunta: o que é o xiste? Por exemplo, se eu conto uma piada, a piada serve para mim, mas eu não dou conta de que foi para mim mesmo. Eu faço uma brincadeira, eu dou conta que eu estou envolvido na piada, mas eu não dou conta que aquilo trabalha uma dor minha. Então é como se eu brincasse com a minha dor, como se fosse um humor negro, um humor que eu faço, né, um jocoso. Então ele começa a teorizar sobre as piadas. Então, todas as vezes que eu trago uma piada, ela envolve a minha vida e eu não percebo, ela retrata. E quando eu percebo, eu levo um susto. Eu tenho um processo de repulsa daquela cena. Quer dizer, esse quadro apresenta dor. Esse quadro é trabalhado. Quer dizer, o problema da técnica psicanalítica forçou-me a estudar o mecanismo da formação das pilhérias, das piadas. Quero expor-lhes apenas um desses exemplos. Aliás, uma anedota da língua inglesa. E ele começa a contar, mas eu destaquei aqui, porque duas pessoas estão competindo sobre um quadro, e aí eles colocam dois quadros deles para que chamam outra pessoa para julgar entre os dois quadros. Então colocam os dois quadros um do lado do outro. Aí o julgador diz assim: mas onde está o Redentor? Então ele fez uma piada, né? Onde está o Redentor? E que piada era? Que diante da cruz, de um lado e de outro, havia dois ladrões. Então a brincadeira era essa: ele estava tendo que escolher entre dois
que estavam um do lado do outro e os chamou de ladrões. E aí todo mundo deu risada dessa cena, né? Na verdade, essa piada trazia um sentido duplo. Onde está o Redentor? Na verdade, a pergunta é: vocês são ladrões, vocês estão roubando. É isso que. Então, assim, quando a gente traz esse duplo, ele diz assim: o nosso inconsciente faz pilhérias o tempo todo. A gente troca nome. Você vai falar com uma pessoa, vamos supor que eu vou falar agora com a Elaine, e é assim: eu vou falar a Elaine, tá? Mas eu vou falar a Elaine, eu falo assim: Marluce. Aí você fala, quer dizer, Elaine. Aí ele diz assim: essa troca não foi só por um problema, estou me esquecendo do nome, me confundi. Ele diz assim: toda troca de nome ela tem um porquê. Só que os porquês não são muito exatos. Quer dizer, por que eu posso tentar descobrir por que eu troquei o nome da Elaine por Marluce ou porque eu mencionei o nome da Marluce. Eu estava pensando na Marluce quando falei na Elaine. Quando eu falo com a Elaine, algo da Marluce me lembra ela. Quer dizer, qual é o vínculo? E quando vê, o vínculo não é tão objetivo. Então, no processo da análise, você começa a descobrir o fio da meada. Você começa a descobrir, como o novelo de Lan que demarcou um caminho, buscar o sentido de tudo isso. Então ele diz assim: não é possível uma mente, e aí vem, Samuel, até o vínculo com a história do cordão umbilical e do túnel que você mencionou. Ele diz: não é possível que uma mente que determina tudo faça uma confusão tão boba. E no outro texto dele, ele vai dizer assim: até um tropeção que você dá é causado por intencionalidade psíquica. Mas um tropeção não foi um acaso do acaso. Assim, nós temos capacidade de sentir o local. Por exemplo, se você fecha os olhos e fala assim, toca a orelha, a pessoa vai e toca a orelha. Como é que eu sei onde é a minha orelha? Toca a nuca. Eu não estou vendo a minha nuca, mas toquei a minha nuca. Como é que eu sei disso? E, de repente, eu erro uma altura, uma distância, uma escada. Eu me lembro uma vez que eu estava descendo de uma escada e pegando um extrato bancário. Aí, no meio da escada, eu pisei um degrau errado, caí e quase quebrei a perna. Eu estava vendo o extrato bancário. Por certo, alguma correspondência que o extrato devia ter. Mas só para entender. Mas o que eu atribuí? Foi sem querer. Foi sem querer conscientemente. Mas inconsciente, alguma coisa me derrubava. Talvez o susto do extrato. Né? Então, assim, ele vai dizer assim: não existe sem querer. Então, ele vai abordar o xiste. É o nosso ver, devido às mesmas constelações que o paciente produz, uma ideia de substituição, mais ou menos distorcida, em lugar do elemento esquecido que procuramos. Ele arremata assim: senhoras e senhores, aceitando a proposta da escola de Zurich, Bleuler, Jung e outros, convém dar nome disso de complexo a um grupo de elementos ideacionados, interdependentes, catequizados, quer dizer, investidos de energia afetiva. Então, eu falo assim: existe uma cadeia de ideias que A leva a B, é mais ou menos assim: D leva a C, que leva a B, que leva a A. Olha, você consegue fazer essa trilha. E ela é super simples. No futuro, a gente vai descobrir que só com os histéricos a gente consegue fazer isso. Porque com os obsessivos, o caminho não foi de um novelo nem de pedrinhas jogadas pelo caminho, mas foram de pães que os passarinhos comeram. Então, eu tenho A leva a E, mas eu não consigo achar D, C e B. Eu tenho A e E, aí eu não tenho conexão. Eu não consigo fazer vínculo. Uma vez eu estava na aula prática, eu fiz com os alunos, acho que davam uns 25 alunos, era um grande grupo, lá em Brasília, no Instituto Calili, e aí eu falei uma palavra no ouvido de uma pessoa, e sabe o telefone sem fio? Todo mundo tinha que falar no ouvido, e quando chegou no final, a palavra não tinha nada a ver com a outra. E aí nós tivemos que fazer o caminho inverso. Então, você falou essa palavra, o que o outro falou? E aí a gente conseguiu entender por que houve a deformação. O processo analítico é esse, é de fazer o caminho de volta para entender por que houve uma deformação. Se eu sonho com alguma coisa, se eu tenho medo, pegando a ilustração que o Samuel trouxe, se eu tenho medo de túnel, porque isso me lembrou do Freud tendo medo de cemitério, chegando no cemitério que o pai está enterrado, desmaiar. Se eu tenho medo de túnel, o que túnel me lembra, me traz? Eu me lembro de uma paciente que escolheu terminar um casamento de 10, 15 anos, se apaixonou por uma mulher.
e tem um vínculo de 10 anos com essa mulher, depois de 10 anos entra em crise e não quer mais saber de uma relação homoafetiva. E a pergunta que ficava para ela é o que fez ela escolher essa mulher e o que fez ela deixar essa mulher naquele momento, né? E a gente descobriu um cheiro. O cheiro que ela usava do perfume lembrava o cheiro do pai dela, que fumava cachimbo. Havia uma correspondência. E aí, a partir desse cheiro, a gente começou a descobrir todo o vínculo do confronto com o pai, do conflito com o pai, e o vínculo que ela passa a ter com aquela pessoa. E o desconforto, quer dizer, gerou. Por quanto tempo o pai a abandonou? Por quanto tempo ela ficou com essa pessoa? Então, assim, muito interessante você começar a perceber que alguns atos que são dados como fortuitos, a psicanálise diz assim, nada é fortuito, nada é sem querer, nada é por acaso. Já contei para vocês a história da minha colega que não gosta de café, né? Esse eu já contei para o grupo, não contei? Acho que eu vivo falando de café e quando vê, fica igual velho que repete as histórias, mas que ela não gosta de café e sentia nojo de cheiro de café e, resultado, perto dela ninguém podia tomar café. E eu estava prontinho para levar a cafeteira para o trabalho, uma cafeteira, uma Dolce Gusto, recuei, não podia mais levar, e aí eu tinha que ir para a Copa, tomava o café lá, e se brincar tinha até que não conversar com ela por um tempo, porque ela sentia enjoo, ela tinha enxaqueca. E um dia conversando, ela falou, eu já gostei muito de café. Ah, gostou? Por que você parou de gostar? Não sei, porque do nada, acho que eu enjoei, né? Eu tomava muito café com meu pai. Ah, certo. E quando é que você lembra a última vez que tomou café? Ah, foi um ano tal, assim. E seu pai? Tal, contando, um outro momento contando sobre o pai tinha morrido. Ela parou de gostar do café quando o pai morreu, porque o café lembrava o pai, ela não queria lembrar do pai, porque doía. Ó, ela não era o café, era o pai, era a memória sobre o pai. E não era o pai, é a dor que trazia da ausência do pai. E a dor fica muito intensa se existe culpa. E não deu tempo de eu trabalhar, perceber isso com ela, se havia ou não culpa. Então, o que acontece? É fácil evitar o café. Então, ele substitui a outra cena. É difícil evitar o pai, porque o pai é pai, ele vem sempre à mente. Então, eu desloco para o café, evito o café, aquela dor fica só no café. Então, Freud foi percebendo isso. Os meus atos simples, eles carregam sentido. Por isso que o psicanalista vai ter sempre uma atenção flutuante. O que é atenção flutuante? Não se tem agenda. Agenda não se tem roteiro. A análise tem começo, meio e fim. Não. A análise tem fala do paciente e o terapeuta instiga. Vou fechar nosso encontro com a definição do George Forbes sobre analista. O analista é o chato que não vai nem na frente nem atrás, mas ele fica perguntando, por que você parou? Por que você andou? Então, ele não vai na frente para puxar, ele não vai atrás para empurrar, mas ele vai do lado só para observar você e tornar os seus atos conscientes. Por que você escolheu essa profissão? Por que você abandonou essa profissão? Por que você escolheu esse esposo? Por que você abandonou esse esposo? E assim por diante. E o que é o certo? A psicanálise não está interessada no certo. A ética da psicanálise é a ética do paciente. Se eu chegar para o paciente com valores, isso é certo, isso é errado, eu acabei com a terapia do paciente. E é por isso que analista não é conselheiro, é por isso que o psicanalista não pode ser o que compreende, porque de vez em quando ele tem que ser chato, ele não pode ser muito humanista, porque de vez em quando ele tem que ir na jugular do paciente e deixar o paciente em desespero, falando, mas eu tinha uma paciente que ela falava assim, nós passamos uma sessão meia hora, ela olhando para o teto e eu olhando para ela. Meia hora, porque ela disse que não queria tocar mais aquele assunto. Eu falei, sobre o que você quer falar? Ela ficou brava. Quando deu o horário, eu falei, acabou seu horário. Né? E foi dolorida essa sessão. E ela disse para mim assim, que ela nunca mais ia voltar na sessão. Aí na sessão seguinte, aí ela inclusive se despediu assim, não sei se eu venho na próxima sessão. Aí eu falei assim, vou deixar reservado o seu horário. Então foi embora. Na sessão seguinte, ela bate na porta, e ela olhou para mim e falou assim, meu malvado favorito. Aí usou, era a época, ela estava assistindo com a filha dela a história do meu malvado favorito, falou assim, eu te odeio, mas você está certo, então vamos continuar. Então, assim, esse misto é o que vai acontecer nas sessões, de odiar e de amar, de querer estar ali, ao mesmo tempo ter medo de estar ali. Por quê? Porque o analista tem que ser o chato.
Não é o chato de ser uma pessoa grossa, mas é o chato de não deixar você parar, não deixar o paciente parar. Ele precisa avançar. Eu tinha um outro paciente, isso aqui em Londrina, ele chegava para mim e disse, Orlando descobriu o que eu tinha, trazia o jornal, lia o artigo. Olha, eu vi esse artigo desse psicólogo aqui. É isso que eu sinto. Estava tudo redondinho. A vida estava redonda. Ele saía do consultório triste, porque aquela resposta não servia nada para ele. Outro dia ele chegava assim, todo triste, acabado, queria morrer, sai alegre. Aí um dia ele falou assim, Orlando, você é do contra, né? Eu falei, por quê? Eu chego alegre, você me deixa triste. Eu chego triste, você me deixa alegre. Então, o que é o certo? Eu falei assim, o certo é você não parar. Porque se você está alegre, a coisa está pronta. Então, vamos descobrir o que tá sendo escondido. Mas se você chega triste, a coisa está pronta. Vamos descobrir que alegria você está escondendo. Então, assim, nós não somos exatos. É esse o sentido. Gente, nós vamos ter que continuar nesse texto a semana que vem, por conta disso, da interpretação dos sonhos, é muito valiosa a aplicação que ele traz. A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre o xiste, depois nós vamos falar da livre associação, eu vou mandar para vocês a lista do Jung, está em inglês, aí a gente vai trabalhar o sonho. Então, a ênfase dessa nossa lição, na semana que vem, é sobre o sonho, como interpretar o sonho, o conteúdo do sonho. Não é a aula de interpretação dos sonhos, tá? Porque essa a gente trabalha a codificação, tudo, vai ser o mês inteiro só trabalhando esse tema, não vai ser essa. É sobre como ele aborda para essa comunidade, para esse grupo, a questão do sonho. E aí a gente consegue fechar sobre a elaboração onírica, estou falando com vocês e vendo aqui, o processo psíquico, as leituras de condensação e deslocamento, e aí entramos também nos atos falhos. Sonhos e atos falhos para a gente trabalhar nisso. Ok? Algum questionamento? Alguma fala? Bom, gente, obrigado pela presença de todos vocês, né? O pessoal que ainda não é matriculado estão convidados a participar conosco no próximo encontro. Eu encaminho o link. Me lembre, se eu esquecer, Orlando, o link eu mando para vocês. São bem-vindos para participarem. É o link para matrícula? Não, o link da aula. Você já tem o da matrícula, aí o seu já vai automático toda semana, porque a hora que você efetivar a matrícula, eu te coloco no grupo. Então, aí o link vai para o grupo, então chega para você automaticamente. Mas depois eu te explico com detalhes sobre isso. Tá? É automático. É mais o pessoal que acaba sendo convidado para conhecer a turma, para começar a conhecer da psicanálise, e muitas vezes não quer fazer a matrícula agora, mas um dia vai fazer a matrícula, ou não, né? Vai participar, vai enriquecer a gente com o conhecimento. O Júlio, infelizmente, não pôde participar, e seria interessante se ele participasse. O Júlio já foi professor de psicanálise em faculdades, tudo, já fez o curso dele, e ele está buscando um grupo para se aproximar e formar identidade e começar a atender, né? Porque muitas vezes não se cria essa identidade. Então, não sei se ele vai fazer o curso, mas aí eu falei, você vai ser bem-vindo para agregar conosco ali e participar. Tá bom? Gente, boa semana para todos vocês. Obrigada. Boas aventuras. Agora, pensando que cada ato é consciente. Até a hora que você acorda de madrugada e dá insônia, tem um motivo para acordar, né? Eu tinha um paciente que acordava todos os dias de madrugada para fumar, quando ele estava em crise. E o que a gente descobriu? Todas as vezes que ele tinha crise, ele conversava com o pai fumava. Então, ele acordava de madrugada para conversar com o pai. Era esse o motivo que ele acordava. Quando ele descobre isso, ele perde a necessidade de ter que acordar de madrugada para isso. Ele estava livre para entender por que o pai era necessário para ajudá-lo a tomar decisão. E ele chega para mim, eu cheguei para ele estava decidindo se casava ou não, e eu falei para ele assim, o que o seu pai responderia? Se o seu pai tivesse vivo, você teria essa angústia? Não, porque eu chegaria para o meu pai e falaria, casa ou não caso, pai? E o seu pai, se o pai dissesse casa, eu casaria. E se o seu pai falasse não caso, eu não casaria. Então, ele ia ser muito tradicional, de uma família de turcos, né, daquela região ali. Então, o pai era o pai patriarca. Se o pai fala casa, casa. Se o pai fala não casa, não casa. Só que o pai estava morto. Então, ele ficava procurando o pai, porque ele não conseguia se decidir. Entenderam? Acordava. Por que ele achou? O que ele começou a resolver? Começou a tomar melatonina para poder dormir. Cessou o sintoma, resolveu? Não. Então é isso que o Freud propõe, é pensar, cada ato, por mais insignificante que seja, é determinado, é relevante para as sessões. Certo? Eu vou sair, vocês podem ficar no grupo à vontade para continuar a discussão de vocês, tá? Eu estou interrompendo a gravação.